Estamos ao vivo, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui, turma do CSI, do nosso Customer Success Insights. Para quem não conhece, o CSI aqui é uma iniciativa da Lunatic Monkey, né, a plataforma que transforma tudo o que acontece no WhatsApp em visibilidade para você que trabalha ali no WhatsApp e trabalha também como Customer Success. E, turma, aqui no CSI você já sabe, né, a gente vai para o que interessa. Literalmente desvendar os mistérios aí das operações do nosso universo e sempre trazendo uma referência aqui, alguém que vive o dia a dia, né, que está vendo o mercado diariamente, para que possa trazer aqui algum insight, alguma aplicação dentro da sua realidade, para que você possa contribuir com o seu cenário também, tá? Então, se você não conhece o CSI, nós temos a nossa comunidade também no WhatsApp. Em breve você vai ver o QR Code aqui, então já lê o QR Code, já pode participar junto com a gente. Se você já está vendo essa live aqui no LinkedIn, pessoal, comenta aqui para a gente saber que vocês estão presentes, até para ver se já chegou por aí. E, turma, hoje o nosso 11º episódio, né? O nosso tema do nosso 11º episódio é como insights de CS guiaram 6 meses de produto. Cara, quem não tem essa dificuldade de ter essa comprovação do que é necessário priorizar no roadmap dentro da empresa. Então, hoje a gente vai explorar isso com nossa convidada para entender como ela conseguiu, a partir dos insights, fazer essa antecipação desse roadmap. Eu trago aqui a nossa convidada para com a gente aqui no nosso palco. Lilian, seja muito bem-vinda ao CSI. Prazer ter você aqui hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, Vini. E aí, pessoal, vocês que estão aí, dá oi pra gente aqui nos comentários, senão a gente fica falando sozinho. A gente gosta de saber que vocês estão aqui conosco. Pois é, o pessoal já começa aqui, ó. Fala, Dani. Pô, que legal também. Pessoal aqui, bom dia, Carlos, bom dia, Marcos. O pessoal já entrou aqui, já acessou. E hoje aqui vai ser o meu xará aí, o Guzmão. Eu vou aprender aqui, né, Eline? Eu costumo dizer que eu sou o maior aprendiz aqui desses papos que a gente traz. Poxa, você que é consultora e mentora, com certeza deve ter muita bagagem aí, muita experiência ao longo da sua trajetória e vai compartilhar um pouquinho com a gente. Primeiro, eu quero que você se apresente, né? Sei que você é famosa no cenário, todo mundo fala muito bem de você, mas quero que você se apresente aí, quem é a Lilian, para quem não te conhece, para entender um pouquinho do que você faz. E depois já pode juntar o porquê da escolha desse tema, né? O que você acha da relevância desse tema, de tantas outras coisas que a gente poderia falar, porque escolher esse tema. Volta contigo. Boa. Então, gente, oficialmente, né? Bom dia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho dessa experiência, mas o Leandro, oi, Leandro. A gente... Eu aprendo constantemente também, sabe? Então, da mesma forma, com toda troca minha, eu também acabo trazendo muita coisa de vocês, né? Com quem eu troco. Mas me apresentando, gente, eu sou a Lília Oliveira Franco, trabalho há 12 anos com CS, né? Já tem um tempinho aí. Fui uma das pioneiras do Brasil a começar a falar sobre esse tema, né? De Customer Success em específico, e ao longo da minha carreira eu fui incorporando outros lados também ali da centralidade no cliente. E hoje eu me considero uma profissional ali de clientes, né? Acho que eu tenho falado muito CS, CX, mas é cliente em geral, né? Então, segui carreira executiva, me tornei diretora de empresas de startups de tecnologia, B2B, né? Principalmente meu ramo sempre foi esse. E, atualmente, eu tô full-time como consultora e mentora em CS e CX. Então, estou dando palestra, treinamento, tem várias aulas, inclusive, gente, quem não me segue no LinkedIn, me sigam ainda, acompanhe, certo? Porque eu vou lançar um curso sobre este assunto que a gente vai falar hoje, inclusive. Que legal, novidade, hein? Novidade. E tem uma turma minha também do workshop de inteligência artificial e receita, onde eu analiso como os casos de uso de inteligência artificial estão sendo feitos. Trago um convidado muito legal, que é o Rogério, para mostrar um pouco do que ele já fez também com inteligência artificial. Esse curso também vou abrir turma 2. Então, quem quiser, fiquem ligados aí, que na semana que vem vai ter bastante coisa aí lançando para vocês. Já gera um cupomzinho ali, né? CSI, para a gente ter um desconto aqui para a comunidade para acessar esse curso aí. O pessoal vai se interessar bastante. Pode deixar que eu vou fazer o cupom para vocês, gente. E falando do porquê da escolha do tema, né? Desculpa, eu esqueci de uma parte muito importante que eu estou muito feliz, que eu estava esquecendo de falar. Recentemente, fui convidada a escrever o livro Mulheres na Experiência com o Cliente. Um dos capítulos, né? Nós somos várias coautoras aqui do livro.
E a gente lançou oficialmente semana passada aqui as coautoras. Deixa eu ver se ele desfoca. Deixa eu ver. Aí, agora foi. Foi. Aí, a gente está com as coautoras aqui. Então, tem muitas mulheres que eu admiro muito, muitas mulheres que eu chamo de amigas também, que são mulheres incríveis. E aí, a gente contou um pouco da nossa história, da nossa visão sobre a experiência do cliente aqui no Brasil, né? Já estamos com a fase 2 confirmada desse livro, a segunda edição. Então, o Vini participou do workshop. Boa, Vinícius, obrigada. Gente, o Vinícius não ganha comissão, tá? Ele tá falando que ele gostou mesmo. Então, recentemente a gente lançou esse livro aí e estamos nessa empreitada agora, gente, de educar mais o mercado de CS. Então, falando por que eu escolhi esse tema, eu converso muito em grupo de WhatsApp, né, Vini? Eu acho que quem me conhece sabe que eu estou ali online quase que o dia inteiro. E conversando com muitos heads de CS nos últimos 2 meses, assim, mais ou menos, 3 assuntos apareceram assim com uma força brutal nas dores desses heads de CS. Primeiro, receita. Como diabos eu reporto receita e resultado financeiro como todo da área de CS? A tolerância está muito baixa para o head de CS que não sabe trabalhar com revenue operations, né, com operação de receita. Então, esse é um assunto muito forte. Segundo assunto forte, inteligência artificial. Obviamente, como que a gente está criando os casos de inteligência artificial em CS. E o terceiro ponto que apareceu foi como diabos eu convenço internamente o time de produto e tecnologia a fazer o que eu preciso que eles façam. Então, e eu acho que essas 3 coisas, elas estão extremamente conectadas, tá? Geralmente, sim, a resposta, igual eu falei no grupo de WhatsApp, é receita, para você priorizar o que é necessário, mas vamos aprofundar daqui a pouco. Vamos sim. Já puxando esse gancho aí, né, Lilian? Como é que você enxerga a importância do papel do CS ali dentro da construção do produto, né? Como é que você enxerga isso dentro da empresa e como você entende que ele deve se posicionar para ter uma relevância necessária para conseguir, de fato, ter voz dentro da empresa, né? Já puxando um pouco sobre esse tema, né? Poxa, eu, na época que eu trabalhava... CS uma vez, CS para sempre, né? Mas a gente sempre tinha muito essa dificuldade, Lilian, de, poxa, como é que eu posso comprovar o que está acontecendo? Cara, eu tô na ponta. Eu sei o que acontece com o cliente, porque eu estou vendo ali, eu estou me relacionando diariamente com os clientes, eu sei, eu tenho essa percepção. Mas quando eu chegava ali dentro de uma reunião de produto, de tecnologia, parecia que eu não tinha voz, Lilian. Porque eu não tinha como comprovar os dados, né, que estavam acontecendo, a nível de dados, o que estava acontecendo no relacionamento. Isso, inclusive, foi a dor que me fez fundar a Lunatic, né? Trazer os dados estruturados dentro do relacionamento ali das conversas. Mas isso sempre foi uma dor muito grande aqui da área de CS, e assim como você, eu falo com líderes aqui diariamente, e parece ser uma dor universal, né? De não ter voz dentro da empresa por conta de dificuldade de garantir esses padrões, esses registros, essa informação, para que eu chegue dentro de uma reunião com isso, né, estabelecido, e falo, ó, é aqui que a gente precisa atuar por conta disso, repetido às vezes. Então o CS acaba não tendo voz dentro ali de um roadmap, de uma influência estratégica. Então eu queria entender a sua percepção dessa relação entre as áreas, né, e como é que você enxerga que talvez o CS deve se comportar. Boa. Eu amo esse assunto, né? Eu trouxe ele também, outro motivo é porque eu realmente gosto muito, porque você pegou no cerne, assim, da questão, né? Como, não é porque o CS é sem voz, porque a empresa é malvada, ou porque os outros heads não gostam de você. Eu falo isso porque teve uma época da minha vida, quando eu estava bem mais novinha, que eu achava isso, né? Ai, gente, as pessoas não me escutam, só porque eu sou mulher na liderança, que não sei o quê. Assim, é claro que tem esse ponto um pouco também, tá? Político, mas ele é muito menor do que você, de fato, conseguir provar por A mais B que aquela é a melhor decisão para o time de produtos ou de tecnologia tomar. Então, por exemplo, quando a gente olha para qualquer melhoria contínua, qualquer pedido de cliente, nós que estamos ali num papel de linha de frente com o cliente, igual você falou, a gente tem a visão muito clara do que aparece todos os dias para a gente, né? Onde que o cliente traz um atrito maior, um atrito que complica mais o dia a dia dele. Porém, como a gente está falando de uma empresa e a gente está falando de decisões
relevantes, por exemplo, vou inserir uma funcionalidade nova no produto, ou eu vou passar um tempo trabalhando em cima de uma funcionalidade já existente, que não está muito legal, não está entregando o valor que a gente precisa, né? Então, assim, estou falando de uma decisão relevante, que vai parar o trabalho de várias pessoas durante um tempo. Para que essa decisão seja tomada, o falar não é o suficiente. A gente precisa mostrar, através de dados, porque aquela decisão é a melhor. Então, dito isso, né, como que a gente geralmente constrói esse storytelling? Por isso que eu falei ali no grupo, e repito sempre, 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 que a receita é a resposta. A linguagem que a gente usa é a receita. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho 2 passos. O primeiro, levantar os dados que eu tenho sobre as dores dos clientes. Então, vou levantar NPS, geralmente o que eu gosto de fazer, né? Que foi o que me ajudou a direcionar o roadmap de uma das empresas que eu trabalhei por mais de 6 meses. Pego NPS, CSAT, principais motivos de contato com CSAT mais baixo, porque às vezes você tem um motivo de contato que o CSAT não é tão baixo que você resolve fácil. Não sei se esse é o maior atrito para o cliente, né? Então, analise o motivo de contato com piores CSAT. Tenho sempre acompanhamento do time de CS, do que os clientes pedem em reunião. Isso aqui, gente, é onde a maior parte dos líderes de CS e CSMs também pecam, porque a gente escuta em reunião e não documenta isso, né? Então, precisa ter um lugar onde você vai documentar. O melhor lugar, na minha opinião, é você usar o próprio software que produtos e tecnologia utilizam, Gira da vida, enfim, existem milhares de ferramentas, né? Então, você usa essa ferramenta, vai dando votos. Toda vez que um cliente pedir a funcionalidade, você pesquisa a funcionalidade e coloca lá, cliente tal. Que aí esse próprio software, ele já vai somando os clientes, a quantidade de pedidos, os tempos, e até se você tiver receita do cliente integrada nesse software, ele também já soma a receita que está envolvida nessa funcionalidade. Então, 2 passos para construir esse storytelling, priorizar bem essas decisões. Levantamento de dados, que é essencial e é difícil pra caramba, porque eu falei aqui de alguns indicadores, cada um deles está numa plataforma. O CSAT está no suporte, o NPS provavelmente está com um time de CS ou um time de CX, os pedidos de CS podem estar numa planilha, podem estar no CRM ou pode estar nesse outro software de produto. Então, primeiro é ter esses dados necessários para te dizerem, perdão, com objetividade. Gente, inclusive, talvez eu tussa durante a live aqui, porque eu estou um pouco doente, não reparem, mas o show continua, tá? Então, assim, primeira coisa é a gente pegar esses dados e saber onde eles estão e organizar isso. E o segundo passo para fechar o storytelling, que é um passo onde muitos pecam também, é traduzir isso em receita. Então, assim, estou falando com o NPS, a principal reclamação foi falta da funcionalidade X. Se eu desenvolvesse essa funcionalidade, quanto de receita habilitaria a empresa a ter? Ou, se eu não desenvolver, quanto de receita eu tenho em risco? Eu sempre vou olhar para esses 2 lados. O quanto de receita está em risco eu já perdi, e o quanto de receita eu habilito em pipeline eu já vendi dessa nova funcionalidade. Até porque, Lilian, a gente precisa entender como a empresa funciona, né? A gente precisa trazer essa relevância, esse impacto, eu gosto muito dessa palavra, tá? De impacto, o quanto que essas decisões vão impactar a empresa significativamente. Por isso que até a Lívia comentou aqui, que é um tema importante que eu falei junto com elas, né? De qual é a diferença de um CS que é operacional e do estratégico. Um traz o problema só, né? Só traz a tarefa e traz o problema. O outro analisa essa informação e mostra esse impacto. Então, quanto que essa feature, esses acionamentos estão realmente impactando, seja a receita, seja a carteira do meu time, seja ali a estratégia da empresa, para que eu comunique isso e tenha voz, seja relevante e consiga priorizar dentro das diversas funcionalidades ou ações que o time de produto, tecnologia vai ter dentro da empresa, né? Então, é muito você saber identificar isso e saber como mostrar, correto? Exatamente, porque assim, e eu gosto muito de você falar do impacto e de como a empresa funciona, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu acho que todos nós sabemos que a gente tem que provar resultado, trabalhar com dados, mas assim, no dia a dia, você tá ouvindo o cliente berrar com você todo dia porque a funcionalidade tá uma porcaria, cara, é difícil às vezes você lembrar que você tem que fazer isso, né? Porque às vezes parece tão óbvio para você.
né? Então, eu acho que um ponto importante, não só falando de produto, mas se você quer que o seu time comercial pare de vender para um perfil específico, porque esse perfil não consegue sucesso no seu produto ou serviço, você tem que fazer assim mesmo storytelling, os dados que provam e como que você conecta isso com a receita. A maior parte, eu tenho falado muito com profissionais CX também, porque CS eu já tô ali no meio, né? Já sou arroz-festa. Mas do CX que eu tenho falado mais, as pessoas elas têm essa dificuldade de fazer o cruzamento de receita. Elas têm muito dado de tudo, de satisfação, de atrito do cliente, de jornada, mas na hora que você pergunta, mas qual que é o impacto disso no negócio? A pessoa trava, assim, é mais difícil você fazer essa correlação de receita, mas é exatamente esse gancho com o que eu posso perder, o que eu tenho em risco, com o que eu posso ganhar e o que eu tenho em pipeline, que vai fazer você conseguir priorizar. Porque as outras decisões que vão ser tomadas, por exemplo, para quais clientes a gente pode vender, para qual produto a gente vai desenvolver, qual tipo de CP a gente tem hoje na empresa, como que a gente faz uma estratégia de go-to-market, todas essas decisões importantes e estratégicas, elas também estão em jogo. Então, você vai pedir para fazer a funcionalidade nova que o clientinho tal pediu, você vai ter que saber colocar no mesmo peso que essas outras tomadas de decisões estratégicas estão sendo tomadas. Caso contrário, você não vai conseguir chegar lá. Perfeito. Pessoal, vocês que estão assistindo aqui, podem mandar suas perguntas. A hora é essa, a hora de linha é caríssima, a gente conseguiu um horário reservado com ela. Então, podem fazer perguntas aqui, que a ideia é bater um papo, né? De CS para CS aqui, para todo mundo consiga se ajudar. Lilian, você é consultora, você é mentora, então, poxa, você é uma grande referência aqui na área, como eu falei antes de entrar no papo aqui, todo mundo fala muito bem de você e você está vendo esses desafios e problemas diariamente, né? Um dos pontos que eu achei muito relevante, que eu acho que é um desafio, porque é o que eu vejo aqui na Lunatic, é legal, para eu ser estratégico, eu preciso garantir essa informação linkada com a receita, mas eu preciso levantar esses dados. Eu preciso organizar essa informação. E aí, como você falou, essas informações estão completamente dissipadas. RP, CRM, e-mail, WhatsApp, videochamada, né, presencial, tem muita coisa do relacionamento do cliente que se envolve em diversos canais, assim, digamos assim. Dentro da sua consultoria e desses aspectos que você vê ali dos seus mentorados, qual é o desafio e qual é a melhor alternativa que você enxerga, né, de fazer esse levantamento de dados mesmo, né, de sair dessa visualização, aí toca o problema e mostrar quantos problemas estão acontecendo, onde está acontecendo e o que está acontecendo aqui. Como é que você enxerga isso? Boa. De fato, né, eu acho que esse é um ponto, eu falando parece simples resolver a questão, né, mas é mais difícil justamente por isso, por esses dados estarem totalmente descentralizados e muitas vezes você não tem nem... Você precisa ter uma forma de coletar o dado, igual você falou, presencial, ou algo que eu sei que a Lunatic faz muito bem, né, do telefone, conversas, etc., do WhatsApp. Conversa de WhatsApp, gente, eu acho que hoje, assim, a maior parte dos times de CS que eu gerenciei, eu não tinha os dados da conversa de WhatsApp. Eu não tinha, por exemplo, essa tradução, se o cliente pediu alguma coisa ou não, e cada vez mais a gente tem relações que estão sendo construídas ali no WhatsApp, né? O e-mail, até para os tradicionais, está morrendo um pouco, assim. Então, o principal desafio, eu acho que é esse, que é você ter até algumas informações que você não tem nem como captá-las. E o segundo desafio é você centralizar isso, né? Porque se você não centraliza de alguma forma, você tem dificuldade de organizar essa informação. Então, o que eu gosto de fazer, tá? Eu vou dar uma dica aqui como consultora, vocês podem achar um pouco duvidável, mas eu acho que funciona. Eu, geralmente, gente, resolvo tudo com planilhão, assim. E, geralmente, executivo, gente, eles têm dificuldade de não acompanhar, perdão, de acompanhar algo diferente só de uma planilha, porque é mais fácil, é visual. Então, assim, para começar, você tá difícil de começar, organiza essas informações num planilhão, sabe? Num segundo momento, é claro que é importante você ter um centralizador disso, seja uma plataforma de CS, uma plataforma de insights, uma plataforma de dados, um BI, enfim. Mas, assim, no primeiro passo, eu gosto sempre de resolver na planilha, porque aí eu já entendo, quando eu vou trazer uma ferramenta, o que eu preciso de funcionalidade nessa ferramenta. Então, assim, o que é o planilhão, gente, de melhoria contínua que eu trabalho com as equipes de CS que eu gerencio, ou com os meus clientes de consultoria, ou com os meus mentorados? Eu tenho sempre uma funcionalidade ou um pedido
né, do cliente, e aqui eu gosto de ter descritivos bem completos. Então, assim, eu não falo só do problema, tipo, funcionalidade nova tal. Eu trago casos de uso, então tenho toda uma documentaçãozinha ali por trás disso, tá? Então, as linhas da planilha, eu tenho vários links que vão me levar para outros documentos dentro de um Notion, ou de uma outra plataforma ali de gerenciamento de projetos, ou que eu possa criar documentos, tá? Até do Drive já teve também. Então, eu vou trazer um descritivo das dores, vou trazer um pouco das reuniões com os clientes. Isso aqui, gente, é um trabalho que eu faço com o próprio time de CS, tá? Às vezes, o time não coloca isso sempre, mas de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, mais ou menos, de 2 em 2, eu peço o time para fazer essa... Ó, gente, senta, hoje é dia de olhar para produto. Senta, pensa nas últimas coisas que você ouviu dos seus clientes, entende certinho o que eles estão pedindo, qual que é o atrito, e escreve isso. Nem que seja um parágrafozinho, mas escreve. Dá para criar automação no Slack, gente. Às vezes o pessoal compartilha um grupo de Slack como mensagem, a automação já puxa e joga automaticamente no documento. Então não é difícil, tá? Então, assim, trabalho esse descritivo, leio as dores certinhas, coloco se é potencial de perda ou potencial de pipeline de receita, né, de habilitar receita nova, e coloco as informações, quantidade de clientes, receita. Então, vou repetindo essas linhas, para no final eu ter um relatório que tem a melhoria que eu estou pedindo, quanto que eu posso perder ou ganhar, a quantidade de clientes impactados. Basicamente é isso, assim. Perfeito, perfeito. Eu sempre costumo dizer aqui na Lunatic, né, como startup, como fundador também, né, Lina, comece fazendo coisas não escaláveis para depois você escalar. Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade, né? Não adianta eu ter uma ferramenta se a minha mentalidade ainda está focada no operacional, ela não está focada na estratégia. Né? Eu não consigo ter esse impacto. Então, primeiro a gente tem que mudar na gente para depois associar qualquer tipo de ferramenta e tal. E o que eu sempre digo é que se a gente consegue mudar, em vez de o que aconteceu, mas começar a enxergar o porquê aconteceu e quantas vezes aconteceu, a gente muda uma perspectiva muito forte, né? Porque a gente vai entender se isso é o padrão, se isso se repete, qual é o impacto disso. Então, acho que talvez mudar um pouquinho dessa visibilidade, da forma como a gente enxerga as coisas que acontecem também é importante. É que na Lunatic a gente viu muito isso, né? Porque eu era muito da planilha também, sempre pegava e fazia tudo isso. E hoje a gente lançou até uma feature que a gente consegue analisar todas as conversas e categorizar automaticamente. Quantas objeções, quantos elogios, quantas críticas, quantas reclamações, isso sem esforço nenhum de quem se relaciona pelo WhatsApp e preenche o CRM, né? Então, é literalmente essa dor que você está fazendo, que a gente viveu, que a gente está tentando resolver. Agora é óbvio, cada empresa ela opera de uma maneira diferente, né? Então, eu sempre busquei enxergar assim, faz as coisas não escaláveis, usa a sua planilha, entende o contexto, o impacto, o tema, e tenta correlacionar isso com sua operação para fazer uma operação. Faz sentido? Faz 100%. Que funcionalidade deliciosa, né? Eu acho que é um tipo de coisa que eu sempre tive muita dificuldade, assim. E eu acho interessante até a gente falar sobre a dificuldade, né, dos times de se tornarem mais estratégicos, porque eu acho que é exatamente esse pulo que falta, né? O CS e o CX, eles são muito orientados a tarefas, né? Tipo, cobertura de carteira, ou às vezes o próprio pedido, né? Você falou sobre a gente entender o porquê, qual a repetição. Tem muitos anos que eu dou esse exemplo em palestra e curso, que é o botão rosa, né? Às vezes o cliente pede um botão rosa, em formato de estrela. Cara, você briga com todo mundo da empresa, fala, não, tem que ter o botão rosa, porque o maior cliente vai sair se não tiver o botão rosa, o gramado do botão. Aí, depois que você convenceu, que você causou com todo mundo, você já é odiado, virou um mensageiro do caos, e eles fizeram a porcaria do botão rosa, o cliente recebe, se entrega felizão, ele vai, aperta o botão, não gera o relatório que ele queria. Então, assim, muitas vezes a gente também precisa entender que, às vezes, a superfície só não é suficiente do que seu cliente te fala. Tipo, seu sistema está lento. Teve uma das empresas que eu trabalhei, a última, os clientes apontavam muito no NPS que o sistema estava lento. E aí, assim, vou endereçar lentidão, tem tantas formas de eu endereçar lentidão, e a gente acabou entendendo e aprofundando mais que era uma lentidão em uma parte específica do aplicativo que era uma ação que requeria mais dados, e isso geralmente dava essa impressão de lentidão, tá? Porque os clientes eram varejo, eles estavam em loja, às vezes a internet dentro da loja, dentro de um shopping não é a melhor, então isso dava essa sensação de lentidão.
Então, quando a gente vai falar de melhoria de funcionalidade, melhoria contínua para o cliente, eu acho que também não dá para a gente ser superficial. A gente tem que entrar no detalhe, né? Perfeito. Faz total sentido, Lilian. E agora uma curiosidade, na verdade não é só minha, né? Acho que é de todo mundo que está aqui dentro dessa live. Como que insights de CS guiaram 6 meses de produto, Lilian? Me conta essa história, o que aconteceu? Boa. Essa foi uma das empresas que eu trabalhei, né, como diretora de CS, e a gente estava no momento, né, eu entrei nessa empresa e o momento que a gente estava vivendo era de um descontentamento meio que geral, assim, dos clientes com o produto, né, eles estavam um pouco desacreditados de que o produto ia lançar melhorias, já tinha um tempo que a gente não estava, que a estratégia de sustentação do produto, ela não era a principal para a tomada de decisão. A principal era o desenvolvimento de funcionalidades novas, porque tinha acabado de chegar um concorrente no mercado, e esse concorrente estava dando uma incomodada. Então a gente falou, quer saber? Nós vamos fazer tudo, então, que o concorrente tem também, porque a gente já é líder de mercado, a gente não vai abrir essa porta. E aí a sustentação do produto não é que ela ficou para trás, ela estava ali, mas ela não era a principal pauta para tomada de decisão, era mais esse diferenciação de mercado com relação à concorrência que tinha chegado. Então, esse cenário, e eu acho que foi acertado da empresa mesmo tomar essa decisão neste momento, mas como toda decisão, você vai abrir mão de uma coisa e vai fechar para outra, você vai dizer sim, vários nãos. Então, a consequência que essa decisão trouxe foi essa percepção dos clientes de que faltava melhoria para o produto já existente, né? E aí estava um descrédito, assim, aí às vezes eu ouvia, em reunião de cliente, eu ouvia que, mas vocês vêm aqui, promete um monte de coisa, não faz nada. Né? Então estava um pouco esse clima. Aí o que a gente fez? E a gente tinha cerca de 30% ali da receita da base que estava em risco. Tá? Que eu identifiquei que estava em risco por meio do nosso health score, né? Então, e assim, 30% é relativamente alto, né? O número, geralmente, é onde ficam as empresas mais ou menos, mas não é interessante você ficar no 30%. É ideal você ficar ali entre 15% e 20% de risco para você chegar num churn ali menor. Do mesmo jeito que a gente fala de conversão para venda, eu falo de conversão para churn também. Então, eu trabalho um pipeline do risco para saber quanto que eu vou ter de churn ali no final do mês. Então, dado esse cenário, a gente começou a levantar dos clientes essas informações. O que o NPS estava falando, então categorizar muito bem os comentários do NPS, aumentar a nossa taxa de resposta do NPS foi outro ponto super importante, porque o principal canal que dizia para a gente onde não estava legal no produto, que os clientes traziam para a gente esse insight, era o NPS. NPS e reuniões CS. Tá? Eram os dois principais canais. A gente tinha outras informações ali em outros lugares, mas os dois principais. Qual a frequência desse NPS, você lembra? 6 em 6. Tá. Era 6 em 6. Tá? Geralmente, a metodologia do Fred Heiter, do Ultimate Question, o cara que escreveu o livro, que originou o NPS, diz 3 em 3, mas algumas empresas que eu trabalhei, geralmente a gente estava trabalhando 6 em 6. Por quê? Se o seu ciclo de desenvolvimento ele é ágil, 3 em 3 funciona, porque você vai ter sempre novidade para apresentar para o seu cliente no fechamento do loop. Se o seu ciclo é um pouco mais lento, não adianta você ficar perguntando para o seu cliente toda vez o que ele quer que melhore, porque você vai gerar um efeito contrário, porque você já perguntou 2 vezes e não trouxe coisa nova. Né? Portanto, a gente trabalhou bem assim, o NPS, principalmente a taxa de resposta, e a gente dividiu 2 grupos de NPS essenciais para a gente chegar nesse direcionamento de roadmap. Tá? Grupo estratégico e grupo operacional. Grupo operacional eram usuários da plataforma, da nossa plataforma, da empresa em que eu trabalhava, do dia a dia. Então, assim, muitas vezes, gente, o usuário, ele vai te dar uma nota boa, ele vai adorar você, e você, como CS, você vai falar com vários power users, vai achar que sua conta tá ótima. Se você não bater no grupo estratégico de vez em quando e ter uma conversa sincera com eles, você não tem visão nenhuma se a sua conta tá retida ou não. Aí, o que é o grupo estratégico? Eles são os decisores, ou decisor ou a decisora, e os influenciadores dessa tomada de decisão. Aí o jogo fica legal. Por quê? Se eu sei o que a operação do dia a dia está falando do meu produto e o que quem decide sobre o meu produto está falando também, eu consigo ter um feedback muito bem embasado do que é necessário. Então, a gente fez uma pesquisa, do NPS, criou todo um processo do CS diretamente acionar o decisor e influenciador pedindo voto no NPS, sempre com aquele
discurso de que a gente vai trabalhar melhor para a empresa, não é pedindo voto porque olha aqui meu chihuahua, olha como ele é bonitinho, sabe? Às vezes eu faço isso também, tá? Mas não é o principal. Então, perdão. Então, a gente aumentou essa taxa de resposta dos decisores, desse grupo estratégico, e começamos a categorizar também o que o CS pegava em reunião. Aí, como que eu fiz isso, gente? Planilhão. Eu, líder de CS, tinha um planilhão ali que os CS iam colocando o nome do cliente, a quantidade, aí isso já somava para a quantidade de clientes e a receita. Então, eu conseguia ter aquele reportezinho, como eu falei, tem um pouco mais de complexidade, porque tinha outros documentos atrelados, para mostrar o caso de uso, o que o cliente falou exatamente. Às vezes a gente tinha a transcrição da reunião, conseguia copiar e colar a parte da reunião que ele falou aquilo, mas, no resumo, eu tinha a melhoria, quantidade de clientes e receita. Né? Então, juntando o NPS com isso aqui, a gente criou um planilhão definitivo, sentei com os times comerciais, de implantação e de suporte também, para a gente se estapear entre a gente aqui, times de cliente. Desculpa, gente, um segundo que eu vou beber uma água aqui. Vamos, bebe aí. Quando você bebe água aí, até para a minha curiosidade, né, entender o que fez, de fato, ele conseguir priorizar o CS dentro de outras demandas ali, né? Foi exatamente isso que eu falei. A gente se estapeou, os times de cliente, de linha de frente com o cliente, a gente se estapeou junto. Então, eu tinha, meu líder era o CEO na época, e é um profissional incrível, e ele tinha a gestão dessas áreas todas. Então, ele colocou todo mundo numa sala, falou, gente, vamos decidir junto aqui o que vai trazer mais resultado para a empresa, dessas melhorias, sustentação do produto. Então, a gente olhou informações do comercial, o que poderia habilitar contas novas, olhamos suporte, olhamos várias outras informações ali de outros times e definimos a área de operações, a prioridade meio que assim, dos clientes, né? Aí a gente trouxe para o produto isso pronto, a gente já estava alinhado enquanto empresa. Então não teve muita discussão, porque a gente fez esse processo antes, a gente de linha de frente com o cliente, para depois trazer isso pronto para produto. Então, assim, a tomada de decisão ela foi muito mais fácil, porque a gente fechou a porta para dentro primeiro, entendeu o comportamento do cliente, aquilo que ia trazer mais resultado para a empresa financeira, obviamente, e levamos isso para frente. E como é que foi o resultado em cima disso? Lá? Beleza, conseguimos priorizar, e qual foi o resultado que teve? E depois dessa ação, você acha que você teve uma percepção de mudança ali, talvez até da própria área de CS, né? Realmente eles, estão tendo uma visão de negócio agora, realmente isso que a gente fez valeu a pena, vamos ouvir mais eles, vamos trazer mais nas próximas reuniões. Qual foi a percepção do pós essa decisão que vocês tomaram aí? Legal, essa parte é gostosa de falar, né? E a gente teve um aumento no NPS de mais de 5 pontos, de um NPS que já estava muito alto, tá? O Legal. NPS estava em 67, se não me engano, e foi para 72. Então, assim, teve um aumento relevante ali para uma nota alta, né? Quando a gente fala do NPS 0 para o NPS 20, é legal, mas agora do 60 para o 70 e pouco é difícil pra caramba você conseguir 5 pontos em intervalo curto. Então, teve esse aumento do NPS, a gente teve uma redução significativa do risco, daquelas contas 30% da receita que estava em risco. A gente manteve o nosso indicador de churn, que estava bem controlado já, mas ainda assim a gente não perdeu o cliente por funcionalidade. E a gente estava assim, com algumas contas desse risco aí, com quase 100% de confiabilidade do cancelamento. Nesse reportezinho que eu faço, eu coloco uma tagzinha, eu sinalizo, né? Vou tentar falar em termos não tão em inglês. Eu sinalizo o que seria um que quebra contrato, um deal breaker. Então, assim, aquilo ali para aquele cliente, se a gente não fizer, ele cancela. Então, eu tinha vários sinalizadores de deal breaker. Então, a gente reduziu esse potencial de risco, habilitamos crescimento e expansão em algumas contas também, por conta dessas novas funcionalidades, e eu tenho um resultado que é qualitativo, mas que é legal de falar. Lembra no começo que eu trouxe o contexto de que os clientes estavam desacreditados da base? Falava, vocês prometem, mas não faz, esse negócio aí não. A gente fez 2 rodadas disso, né?
que aí depois eu acabei saindo dessa empresa e resolvi abrir a minha empresa própria, né? Mas a gente fez essas 2 rodadas e eu vi a percepção do cliente mudar na reunião. Porque o que a gente fez? A gente desenvolveu esse plano, então rodamos o NPS, criamos uma apresentação, mesmo, tá, gente? Apresentação normal, marketing sentou e fez a apresentação. Com planejamento. Então, ó, gente, para os clientes, né? Vocês falaram do NPS, esses 5 pontos aqui apareceram no NPS para a gente melhorar. A gente tomou como decisão de empresa fazer o ponto A, B e C, tá? O D e E a gente não vai fazer agora. Então, a gente vai trazer para vocês um update do que é o A, B e C. Então, a gente trouxe para eles toda a priorização que a gente combinou de fazer. E aí, a primeira vez que a gente apresentou, a gente ouviu de novo, vocês prometem, não faz nada. Aí a gente chegou a segunda vez, já tinha várias, era uma planilha, aqui eu falei 5 coisas, gente, mas era uma apresentação com vários slides, tá? Tinha muita coisa planejada para desenvolvimento. Aí a segunda vez que a gente foi, que já tinha umas coisinhas ali feitas, entregues, a tela funcionando, a gente, não, pode clicar aí, abre aí, vai na área tal. Eu comecei a ver o cliente ficar um pouco mais em silêncio, assim, a gente começou a trucar o cliente na reunião. Na terceira que a gente fez, o cliente já puxava a reunião. E aí, o que veio? O que lançou? Então, teve essa melhoria qualitativa também, que eu acho que influenciou até um pouco nesses 5 pontos do NPS que surgiram. A gente, de fato, começou a trazer de novo, retomar essa confiança que os clientes tinham no nosso produto e desenvolvimento. Total, porque é uma realidade aqui da área de CS, né? Vai ficar entre esse fogo cruzado entre o cliente e a empresa, cliente pedindo feature pra caramba, né? E às vezes a gente falando que vai fazer, e o produto acaba não priorizando, e essas expectativas começam a ser desalinhadas, o cliente vai perdendo a paciência, mas você me falou que era hoje, você me falou que era amanhã, você me falou que era depois de amanhã, isso não aparece. E, quando você diz que vai fazer e realmente consegue, a empresa consegue abraçar e você consegue mostrar esse valor para o cliente, ele se sente acolhido, né, atendido, poxa, estamos se esforçando para resolver o meu problema. Acho que o grande que eu vejo aqui, eu vejo até na própria Lunatic também, não tem problema você não ter uma feature e você não ter o que ele precisa nesse momento. Mas se você está enxergando o que ele está fazendo, se você está mostrando o que está desenvolvendo, se você está ouvindo o cliente e colocando isso em prática, o que ele falou, ele consegue ter essa compreensão, né? Principalmente se você é uma empresa de stage. Ele consegue te acompanhar, ele consegue ver que você está correndo atrás, né? Agora, se você realmente fala que faz e o seu time não consegue te acompanhar, aí você fica numa situação complicada para o cliente, né? Exatamente. E eu acho que tem um ponto que eu queria muito trazer aqui, é que essa questão da priorização, né, analisando de fora um pouco esse case, colocando a minha posição de consultora aqui, você tem o primeiro ponto que a gente explorou aqui no começo do papo, que é você saber estruturar esses dados e correlacionar com receita para você conseguir fazer com que o fórum executivo tenha a decisão que você precisa. Perfeito. Mas tem uma segunda parte dessa questão, que a gente falou um pouco mais aqui agora nesse segundo momento, que é a comunicação estruturada sobre isso, porque muita empresa capota no momento em que ela faz muita coisa para o cliente, mas essa comunicação vai através de uma newsletter no e-mail só. O cliente precisa saber o que você está fazendo. E esses acordos e o processo de tomada de decisão é importante ser comunicado. O não que eu digo para o cliente, muitas vezes é mais importante do que o sim. Porque o que acontece, né? O que o CS faz? Que aí é falha nossa, tá? A gente falha muito nisso. O cliente pede a funcionalidade, você fala assim, vamos estar verificando. Você coloca o Vou analisar aqui, vou conseguir para você. Vou levar para o time, pode deixar. Eu sei que vem de um espaço de querer cuidar e mostrar que a gente se importa, e a gente se importa de fato. E o brasileiro tem dificuldade de dizer não, né, Lilian? Vamos ser sinceros. Tem pra caramba. Eu tenho às vezes também, tá? Tô falando aqui, eu também tenho problema de dizer não, principalmente na vida pessoal. Na hora que você vê, você tá indo em três rolês no mesmo dia, assim, se prometendo para todo mundo. Mas falo como que a gente cria ferramentas para resolver esse jeitinho nosso ali da dificuldade de dizer não, né? Quando eu digo para o cliente que, olha, vou levar para frente, mas daqui um mês a gente vai fazer um ciclo de priorização, aí eu trago para você as decisões que a gente tomou. Você está firmando esse compromisso com ele. Então, você vai trazer a resposta para ele, e se for negativa, você tem que falar, olha, não entrou nesse ciclo de priorização. A gente pode buscar priorizar para o próximo ciclo, mas isso aqui não vai entrar nos próximos 4 meses. Clareza. Isso trouxe a relação de confiança, porque muitas vezes a gente acha
que está sendo, que falar o não categórico ali naquele momento pode gerar um atrito, mas você está gerando um atrito a longo prazo, por não trazer aquele não categórico, né? Ou então falar, não, pode deixar, vou verificar e não retornar. Aí o cliente vai E não voltar e dizer, e retornar, aí, isso é péssimo, conseguiu? você perde Visualizou sobre influência. isso, né? Você perde influência como CS, né? E Perde autoridade. influência. Então, assim, é importante você trazer, priorizei, consegui priorizar, achei correlação com receita, organizei o planilhão. Você tem que ter um plano de comunicação estruturada para devolver isso para o cliente e mostrar o racional da empresa também. Porque às Perfeito. vezes você vai dizer o não para ele, só dizer o não também não é suficiente. Você vai ter que falar assim: olha, isso que você me pediu aqui agora, a gente não vai fazer porque a gente tomou a decisão de fazer A, B e C. Perfeito. Geralmente, gente, quando a gente traz essa justificativa, o cliente entende. Porque na maior parte das vezes ele fala: putz, realmente, o B talvez faça mais sentido para mim no momento. Porque o cliente ele vai te pedir N coisas. E muitas vezes, quando a gente faz esse processo de priorização, o que sobra nos não são os casos muito específicos dos clientes. Os outros casos que a gente prioriza acabam sendo problemas muito comuns. Afinal, eles não subiriam na prioridade se eles não fossem problemas comuns a vários clientes. Então, quando você justifica o que você optou por fazer, o cliente mesmo já chega e fala: ah, não, realmente, entre isso aqui que eu estou enchendo o seu saco e isso aqui que você vai fazer, eu prefiro que você faça isso aqui. E às vezes é algo que vai Né? impactar ele também, né? Exatamente. Então, sim, e fazer isso, gente, uma vez só, não adianta. Igual eu falei para vocês, primeira vez que eu fiz, o cliente, não vou fazer porcaria nenhuma. Foi na terceira que o cliente começou a se engajar. Então, tem que ter uma disciplina de apresentar sempre. Planejou, apresentou para o cliente, combina uma data, sai da reunião com a data marcada já, o invite enviado de quando você vai dar um retorno. Não sai, não apresenta uma vez só e some, tá? Porque eu acho que você tem uma visão que você responde o cliente e você tem uma visão de como você capta essa informação, verifica se existe um padrão na sua carteira, verifica se existe um padrão no seu time, consolida essa informação para apresentar internamente, né? Então é como se fosse step by step para conseguir justificar isso, né? E a minha pergunta para você é muito dentro da sua consultoria e das mentorias que você faz, como que você direciona essas lideranças, né, para conseguir extrair muito isso do time, né? Porque quando a gente fala é muito simples falar essa relação operacional e estratégico, né? Mas na prática é difícil de você causar essa mentalidade, ter essas pessoas que realmente façam isso, né? E perfis diferentes, né? E a cultura da empresa também diferente. Então, como que você, dentro da sua mentoria e da sua consultoria, Lilian, você consegue orientar os líderes a trabalhar dessa forma, né? Como que seria isso para quem está liderando o CS? Boa. Aqui, para quem é mentorado meu, sabe que eu sou categórica para falar de processo. Na maior parte das vezes a gente culpa, vou falar um negócio polêmico aqui, tá? Às vezes a gente entra numa covardia como líderes e culpa o time por perfil, você não está sendo proativo, não sei o quê. Mas a maior parte das vezes falta processo. A gente pensa bem como ser humano quando a gente tem rotina, quando a gente tem processo. Se você imagina, gente, quando a gente foge muito da nossa rotina, independente se você tem uma rotina mais flexível, mas há uma rotina. Quando você foge dela, a gente não fica com aquela sensação de estar meio cansado, de estar meio perdido. Um processo dentro de uma empresa é uma mesma coisa. Você vai exigir algo que você não está estruturado para liberar o seu cérebro para pensar naquilo, é claro que seu time não vai te entregar. Então é muito fácil a gente culpar, às vezes, o perfil, às vezes a cultura, quando a gente não facilita essa coleta dessas informações. Então, todos os meus mentorados sabem muito como eu trabalho assim, esse processo. O time às vezes não gosta muito, porque eu peço muita planilha para eles preencherem. Quem já foi liderado meu sabe que é um saco. Eu vivo pedindo para preencher planilha, mas ajuda a gente depois a tomar decisão. Então, assim, o que é o processo, né? Toda vez que você ouvir, a pessoa vai lá e coloca. Tem que ser um processo fácil. Ou ela vai colocar na planilha, ou ela vai colocar dentro do CRM ou do software de produto e engenharia. E mesmo que ela não lembre de fazer isso ao longo do tempo, de tempos em tempos eu falo, gente, manda um invitezão assim na agenda das empresas que eu presto consultoria. Eu mesma faço esse processo, no meu processo de diagnóstico, e depois, principalmente quando eu vou prestar consultoria para elaborar OKRs, por exemplo, de clientes, né? Eu vou, pego e faço. Mas no time dá para você fechar um invitezão uma vez no mês, gente, na agenda de todo mundo. Fala, gente,
Hoje é dia de produto, você vai passar o dia inteiro lembrando das conversas que você teve com seus clientes e vai categorizar ali naquelas planilhas. Ah, tá atualizado? Lindo, beleza. Vai fazer outra coisa. Não tá? Aí você tira o dia e faz. Ou se usa o WhatsApp massivamente, a Lunatic faz automático para vocês. Legal, Maravilhoso. Lilian. Depois eu tenho que até te mostrar. Lilian, temos uma pergunta aqui, tá? Da Tiffany. Vou colocar na tela aqui para a gente responder. É um momento de interação com os nossos clientes. Lilian, hoje a gente ainda não tem uma operação estruturada de CS, nem métricas como NPS ou CSAT, mas temos muito histórico de atendimento no WhatsApp, que se tornam protocolos no DigiSac. Queria entender como vocês recomendam começar a estruturar isso e a transformar esses dados em algo estratégico, principalmente conectando com o cliente fala com receita, retenção ou saúde da carteira. Existe alguma ferramenta web que vocês indicam para ajudar nisso e que faz sentido apresentar para a diretoria? Nossa, é difícil a pergunta, né? Eu acho que tem alguns pontos. Vini, se você quiser responder também, eu acho que talvez a Lunatic possa ajudar, mas Claro. dando uma visão minha aqui enquanto consultora, o que eu buscaria fazer, né? Eu buscaria pegar esses dados que estão ali no DigiSac e decupar isso de alguma maneira, né? Então, você conseguir destrinchar isso aí, dá para você usar inteligência artificial, joga, ou senão você, se tiver como pegar esses dados e transformar num TXT, no arquivo TXT de texto, né? E jogar isso numa IA e pedir a IA para te categorizar, você já vai conseguir ter as categorias. E aí, algo que é essencial é você conseguir correlacionar isso que foi dito a um identificador único do cliente. Se você não tem esse link, vai ficar bem difícil de você chegar Perfeito. nessa correlação que a gente falou de receita, de quantidade de clientes, etc. Então, assim, decupa o que você tem aí de informação, seja transformando num arquivo de texto e joga numa IA, pede ela para ler e organizar essa informação para você, e depois você vai ter que fazer o link direto com o identificador único do cliente para você poder somar aquilo que foi dito a um cliente e a receita daquele cliente. Eu levaria essas informações para a diretoria dessa maneira. Aí, Vini, se você quiser dar a sua opinião também, fica... Não, perfeito. Você foi preciso, tá, Lilian? Perfeita. E, Tiffany, independente se você é uma operação pequena, você já está se comunicando, está tendo esse relacionamento com o cliente, você vai ter muita base de informação para extrair insight. Essa é a premissa básica. O que eu vejo, né? O DigiSac, eu não tenho muita profundidade no DigiSac, mas eu vejo que, e é muito importante isso, Lilian, que eu falo aqui diariamente, é saber diferenciar o que é atendimento do que é relacionamento. Essas plataformas, elas são excelentes para atendimento. Se você opera uma área de CS, é muito importante que você, principalmente no cliente high touch, né? Aí, Lilian, depende muito de como é essa operação da Tiffany, você vai abrir mão de diversos indicadores aqui. Né? Então, você vai ter indicadores de atendimento, de CSAT, tipo de resposta, etc. E não vai conseguir ver essa jornada do cliente, né? A Lunatic, a gente faz uma leitura do WhatsApp e você consegue ter essa visualização completa por carteira, por cliente, né, por saúde de cliente, por saúde de carteira, por saúde de equipe. Então, é casos de uso, né? A Lunatic, você precisa ter uma gestão de carteira no celular corporativo. Provavelmente no DigiSac você tem um número centralizado para ter um atendimento mais rápido. Então, vai depender de como você se relaciona, né? Mas sempre entender que informações de atendimento, você vai ter ali o ticket, rapidez, você vai ter aquele relacionamento, aquele histórico completo, só que você não vai conseguir analisar os indicadores que você precisa entender de saúde e carteira. Quais são os assuntos que mais aparecem? Quais são os sentimentos dessa carteira? Quem são os meus clientes que precisam de mais atenção? Quais são as principais objeções, os bugs, as informações e elogios que eu consigo apresentar para produto? Então, a Lunatic ela foca muito em Customer Success, né? Então, é importante entender o que é atendimento e o que é relacionamento e o que você está buscando. Existe resposta certa? Existe, depende de como você opera e depende do que você está buscando. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha aí, tipo. Ela respondeu aqui, maravilha, muito obrigada, gente. Desculpa a pergunta super específica, mas me ajudaram muito. Maravilha. Desculpa Tiffany, nada, gente. Tem muita gente que tem esse mesmo problema também. Total. E a Lilian, Tiffany, a Lilian é uma super consultora e mentora. Se você quiser aprofundar, acredito que ela vai disponibilizar aqui o link para você entrar em contato. Pode tirar qualquer tipo de dúvida, ela participar da nossa comunidade também e fique à vontade para tirar. Lilian, a gente está
chegando ao próximo do nosso fim, né? E eu sempre trago uma dinâmica aqui do guia rápido, né? Qual é o MVP da área de CS aqui que a gente pode entender, né? Acho que você trouxe muito aqui, né? Mas principalmente quem tá começando, etc. O que é o mínimo necessário para eu ser um pouco mais estratégico? O que é o mínimo necessário para eu chegar na área de produto e conseguir me posicionar minimamente, né? É um posicionamento ali a nível de reunião, chegar com esses dados mais embasados que você trouxe. Então, o que você indicaria para o pessoal que tá começando, né? Boa. Antes de começar, deixa eu só emendar a pergunta da Larissa aqui. Boa. Que queremos iniciar a fazer um projeto de voz do cliente hoje na empresa, né? Sentimos que o CS não está perto do produto novamente, né? E por onde você começaria? Perfeito. A pergunta da Larissa traduz o que é a dinâmica aqui do nosso MVP do CS. Vai lá. Legal. É claro que eu, como consultora, vou te recomendar que você contrate uma consultora para te ajudar nesse processo. Perfeitamente. Né? Vender meu peixe aqui. Mas, assim, né? O que geralmente é um bom caminho, né? Você precisa ter um diagnóstico do que está acontecendo, tá? Entender, de fato, o que os clientes estão buscando, pegar todos esses canais aí que eu trouxe para vocês hoje, né? Que eu falei do NPS, das conversas com os clientes, né? Se você usar o Lunatic, inclusive, vai ser excelente caminho para você entender as conversas com seus clientes. Então, categorizar tudo isso, né? Juntar isso no mesmo ambiente, correlacionar com receita e depois você ter ali todo o processo de voz do cliente de fórum executivo, apresentar isso, saber construir esse storytelling para apresentar, né? Porque muitas vezes você tem todas as informações, mas você não está acostumado a ter esse tipo de conversa com o seu fórum executivo. Você entra na reunião, você vai tomar porrada. Então, às vezes, por isso, eu falei brincando da consultoria, mas é real, né? Muitas vezes, quando a gente faz esse tipo de processo várias vezes, você já sabe mais ou menos as perguntas que vão aparecer, você já vai mais pronto para essa reunião. Se você quiser me ajuda e meu apoio, para você ir um pouco mais pronta para essa reunião, me chama no WhatsApp, eu estou lá na comunidade, ou me chama aqui no LinkedIn, Lilian Oliveira Franco, é meu LinkedIn, /Lilian Oliveira Franco, que eu posso te ajudar, mas para começar é isso, categorizar essas informações que estão centralizadas ali de voz do cliente, transformar isso em insight, correlacionar com receita e apresentar isso para o seu fórum executivo. Excelente. Agora eu quero fazer o contrário, Lilian. A gente fala muito do CS para produto, para liderança. Que mensagem você, como consultora e mentora, tem para o time de produto e para a liderança? O que eles precisam olhar para a área de CS para conseguir evoluir a empresa como um todo? Bom, aqui eu acho que tem um ponto, né? Na minha definição de CS que eu construí ao longo desses anos aí trabalhando com isso, o Customer Success é uma estratégia de negócios que gera um aumento progressivo de receita por meio da gestão de resultados do cliente, né? Eu gosto de falar que gera um aumento, que é uma estratégia de negócios e não é uma área só, né? O CS ele pode ser e é uma área também, mas ele precisa ser, para funcionar, uma estratégia de negócios. Ou seja, a forma como você toma a decisão, ela precisa ser baseada no sucesso do seu cliente. Então, o que eu diria para as lideranças correlatas aqui do CS, do CS não, da empresa, né, para o CEO, seria, quando você for tomar decisão, antes de você tomar decisão com base numa ótica só de venda, olha para a sua base e para o comportamento dela também, que isso vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Chama o CS para isso. Excelente. E Lilian, mensagem final, tá? Encerramento, o que você compreende ali de todos os seus clientes que você passa através desse tema? Que tipo de mensagem você tem para as pessoas que assistiram você até agora e onde essas pessoas podem te encontrar, né? Boa, obrigada. Gente, eu estou no WhatsApp, tá? Ali na nossa comunidade, pode me chamar no WhatsApp, eu respondo o tempo todo, tá? Eu sou cronicamente online. Eu estou super disponível aqui para ajudar vocês, tanto com mentoria de profissionais, né? Falando um pouquinho aqui da minha oferta de serviços. Eu dou mentoria para profissionais que querem encurtar o caminho de evolução profissional. Então, você quer ser analista, você é analista e quer se tornar um líder, me chama que eu te ajudo. Eu tenho todo um formato, um framework aqui, que em pouco tempo você consegue já ter as competências necessárias para assumir esse tipo de posição. Então, eu faço esse acompanhamento de mentoria.
tanto de pessoas quanto de empresas. Então, se você, enquanto empresa, quiser ajuda, uma mentoria para estruturar melhor seu time de CS, quiser um diagnóstico, me chama também que eu faço isso. Eu presto consultoria, como a gente falou bastante também, então você quer construir sua área de CS do zero, ou você quer otimizar sua área de CS, me chama que eu crio um projeto customizado para você, e também eu dou palestras e treinamentos. Então, você quer falar sobre o sucesso do cliente para o seu cara de produto que está brigando muito com você, Head de CS, me chama que eu convenço o cara, gente. Eu já fiz isso várias vezes, eu já sei a maldade ali que pega. Então, tem também esse lado meu da palestra do treinamento, tipo, olha ali, quero a sua ajuda para a gente treinar o time de CS, que a maior parte das pessoas são novas na equipe. Me chama que eu ajudo também. Ah, Eli, tô sem tempo de fazer one-on-one com a minha equipe. Eu posso fazer esse trabalho para você também, enquanto head. Eu viro a sua assistente ali de one-on-ones com o seu time. E se vocês querem ver a Lilian aqui novamente, né, no 2.0, comentem aqui que a gente vai trazer ela de volta. Tem muito tema aqui que a gente consegue extrair dela. Ixi, a gente levantou um monte de opção, né, Vini? Tem uma lista ainda, gente. Fala aí que vocês querem me trazer de volta, que eu tenho muito para falar. Vamos fazer um 2.0 com certeza. Lilian, muito obrigado pela presença. Poxa, aulas aqui com você. Prazerzão aí te conhecer, ouvir um pouco mais da sua história, que o pessoal também com certeza teve muito aprendizado. Em breve a gente marca um 2.0 aqui do CSI. Pô, obrigada demais, Vini. Obrigada, pessoal que estava aqui, as meninas que mandaram pergunta. Fiquei muito feliz de responder a pergunta de vocês. Quem precisar me procura e até a próxima. Até a próxima. Até breve, turma. Valeu. Tchau, tchau.